pediria que você se colocasse em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Hoje nós estamos abordando o quarto milagre. Nós já falamos sobre 3 milagres relatados no Evangelho de João, de um total de 7. O primeiro milagre que Jesus fez, transformou água em vinho. O segundo milagre que Jesus fez foi curar à distância aquele filho daquele oficial do rei. O terceiro milagre que João relata no seu Evangelho foi que Jesus foi ao encontro de um homem que estava paralítico à beira de um tanque por 38 anos. E hoje nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque tinha visto sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o experimentar, porque já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: Mandai o povo que se assente. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em um número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-se e encheram-se 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Amém? Feche os seus olhos para uma palavra de oração. Soberano eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, nessa quinta-feira, meio da semana. Sabemos, meu Deus, que é um dia agitado para todos nós, e muitos gostariam de estar aqui, mas infelizmente não estão. Mas aqui está o Teu povo, Senhor, que veio receber uma palavra do Senhor, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos tudo quanto o Senhor tem a falar conosco, para absorvermos a Tua palavra e para colocarmos em prática. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Podeis tomar assento. Grande parte, eu já tenho dito isso, grande parte do que João escreveu não está escrito nos outros 3 evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, porque que são evangelhos sinóticos. Mas João escreveu esse livro, esse evangelho, já bem depois, cerca de 20 anos, que os outros evangelhos já estavam circulando entre as igrejas. E o intuito pelo qual João escreve isso, porque havia uma desconfiança, já começava a haver um murmurinho pelos gnósticos, que Jesus não poderia ser Deus. Ele era um profeta, ele era um homem, mas ele não poderia ser Deus. E justamente João relata esses 7 milagres, e todo o Evangelho de João está direcionado para convencer, para mostrar, para direcionar o seu leitor que Jesus é o Filho de Deus, e quem crer nele tem a vida eterna. Mas é interessante que essa passagem que João relata, ela está em todos os outros evangelhos. Nós vamos ver na próxima semana o milagre de Jesus caminhando por sobre as águas, que está escrito em mais 2 evangelhos.
Mas esse milagre da multiplicação dos pães, todos os outros evangelhos falam sobre ele. Porém, cada um com uma particularidade, cada um com uma visão. E o que estava acontecendo aqui? Jesus estava numa maratona, correndo para lá e para cá com seus discípulos, exaustiva. E se você analisar as outras passagens, que cada um vai dar um detalhe particular sobre este milagre, você vai entender tudo que eu estou falando, mesmo que não esteja narrado exatamente no texto que nós acabamos de ler. Mas o fato é que Jesus vinha de uma pegada forte. Jesus estava para lá e para cá com seus discípulos, e em determinado momento, Jesus chama os seus discípulos para irem a um lugar deserto. Acredito, se não me engano, o Evangelho de Mateus vai dizer isso, que era para descansar, para estar um pouco, acalmar ali, descansar um pouco, porque entenda que Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus se cansou, Jesus dormia, Jesus era como eu e você, 100% homem, mas ele era também 100% Deus. E ali, Jesus leva os seus discípulos para um local deserto com o intuito de descansar. Mas quando Jesus embarca naquele barco para atravessar para o outro lado do mar da Galileia, o povo fica sabendo. E aí o WhatsApp correu ali, o do lado de lá ficava sabendo, ali ficou sabendo, e todo mundo correu. Chegou primeiro que Jesus do outro lado. E quando Jesus chega lá, já tinha uma grande multidão esperando por ele. E os outros evangelhos vão dizer um pouco mais sobre o que aconteceu quando Jesus chegou naquele local, pensando em descansar, e já tinha ali uma grande multidão esperando por ele. Por exemplo, Mateus relata que Jesus curou ali os enfermos. Mateus relata isso. Lucas relata que Jesus ensinou sobre o reino de Deus, nessa mesma passagem. Marcos escreve que Jesus olhou com compaixão para aquelas ovelhas sem pastor. O fato é que Jesus, ao invés de descansar, ele cuida daquela multidão, ele tem compaixão para aquela multidão, ele ensina aquela multidão, ele alimenta aquela multidão e ele cura aquela multidão. E isso que Jesus estava pensando em descansar. Mas a proposta dos discípulos, quando viram aquelas multidões, acho que Jesus falou para os discípulos assim, vamos atravessar por lá. Jesus, eu não estou aguentando mais, estou cansado, nós estamos aí. Se você olhar os outros evangelhos, vai dizer que eles não tinham tempo para comer. De tão intensa que estava o ministério de Jesus, e tanta era a demanda para que ele cuidasse daquele povo todo. E os discípulos certamente falaram, Jesus, vamos segurar um pouquinho, né? Precisamos primeiro comer, descansar, relaxar. Mas quando os discípulos também veem aquela grande multidão, e Jesus curando, Jesus ensinando, e Jesus ali tendo compaixão deles, Jesus olhando aquele povo com um olhar de um povo que não tinha pastor. E a proposta que os discípulos deram, quando foi chegando o final da tarde, os discípulos falaram assim, Jesus, manda esse povo embora. Os outros evangelhos vão dizer isso claramente. Jesus, está ficando tarde, o local aqui não tem nada por perto. Manda este povo embora, para que eles se virem para comer alguma coisa por aí. Mas Jesus, ao invés de olhar a ótica dos discípulos, que a solução para uma multidão faminta seria dispensá-los, mandá-los embora, Jesus faz a seguinte pergunta para Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Foi o que nós acabamos de ler. Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente comer? Eu acho que Filipe olhou assim e falou assim, Jesus, o senhor deve estar de brincadeira, dá uma olhada aí, esse povo é crente, e crente come muito, crente gosta de comemorar, irmãos, toda festa, nós vamos ter uma reunião no sábado, o que é que vão ter antes da reunião? Café, comida. Os jovens tiveram aqui o evento deles no sábado, foi uma bênção. Vou abrir um parênteses aqui. Mãe, pai, tio, tia, avó de adolescentes e jovens, não deixe o seu filho em casa, traga ele, sabe, abra mão de um passeio seu, de algo que você vai fazer, para trazer o seu filho, o seu parente, seu neto, seu sobrinho, para a casa do Senhor, que aqui ele vai se envolver com gente boa, com gente que fala alinhado com os mesmos pensamentos, com temor ao Senhor, os princípios do Senhor. Não deixe o seu filho se envolver com amizades aí de fora.
a igreja do Senhor é o melhor lugar para o seu filho estar, para o seu filho se relacionar, para ele crescer, para ele se alimentar, para ele entender o conhecimento do Senhor, crescer não somente em estatura, porque o adolescente cresce muito rápido, mas crescer no conhecimento, no temor do Senhor. É aqui na casa do Senhor. Fechado esse parênteses, Felipe falou assim, mas nós tivemos aqui, voltando aqui, nós tivemos no sábado aqui, que depois, comida, pizza. Qualquer reunião que nós temos lá em Santo André, aqui nós estamos conversando aqui, não vai ser diferente, tenho certeza. Qualquer reunião, tem comida. Porque o povo gosta de comemorar. Então, comemorar é comer e orar. E o povo de Deus sabe fazer isso. E tem muito crente, irmão, que é assim, pode passar qualquer coisa. Assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mas tem muito crente que pode passar tudo, só não passa a vontade de comer. Mas o fato é que Filipe olha aquela multidão e fala assim, Jesus, aonde nós vamos arrumar tanta comida para esse povo? E o Filipe ainda continua assim, Senhor, o problema não está somente aonde. Porque Filipe, se você olhar, por que Jesus perguntou para ele? Tinha 12 discípulos. Por que Jesus pegou no Filipe? Filipe, aonde nós vamos arrumar comida para esse povo? Porque Filipe era daquela cidade, era de Betsaida. Se você olhar nos outros evangelhos, você vai ver isso. Então, ou seja, ele é nascido ali, conhecia a região. Então, Jesus brincando com ele, que sabia muito bem que a própria palavra que nós acabamos de ler diz que Jesus falou isso para testá-lo. E Filipe olha aquela tanto de crente, aproximadamente entre 15 e 20 mil pessoas. E o Filipe fala assim, Senhor, o problema aqui não é só aonde, o problema é que nós não temos dinheiro para isso. 200 denários não daria para cada um comer um pedacinho. Sabe quanto que é 200 denários, irmão? 200 denários são 200 dias de trabalho de um homem. Cada denário é um dia de trabalho. Então, se você imaginar que o ano tem, em média, 253, dependendo dos feriados, aí, 255 dias úteis, nós estamos falando aí de praticamente mais de 10 meses de trabalho para poder ter essa quantia. Eles não tinham. E o Filipe falou assim, além de nós não ter aonde comprar, Senhor, nós não temos dinheiro para isso. Então, ou seja, nós não temos solução para o problema. Na sequência, um outro discípulo chamado André faz o seguinte comentário, Senhor, nós estamos aqui, e olha que ele fala no diminutivo, nós temos aqui 5 pãezinhos de cevadas pequenos e 2 peixinhos. É interessante, é porque ele ressalta até a qualidade do pão. Ele fala assim, nós temos aqui 5 pães de cevada, e não 5 pães de trigo. Porque a cevada era um produto mais barato, era inferior, sustentava menos, tinha menos ingredientes, assim, digamos assim, que fosse menos sustento para as pessoas, era inferior, tinha menos valor. E ele ainda complementa. Então, olha, Senhor, vou falar assim, nós temos aqui 5 pãezinhos de cevada, pequenos, e temos 2 peixinhos, devia ser 2 lambarizinhos, eu penso. E ele fala, e ele complementa, o que é isso para tanta gente? Enquanto Filipe olha para a grandeza do problema, o André olha para a pequenez da provisão. Nenhum dos dois realmente olharam para Jesus, eles cometeram um equívoco gigante. Nenhum deles olharam para Jesus e o que Jesus podia fazer. E quantas vezes é exatamente assim que nós fazemos? Nós estamos passando por uma situação, e ou nós olhamos a grandeza do problema, ou nós olhamos a pequenez, a escassez, o tamanho da provisão para resolver este problema. Mas eu destaco aqui o seguinte, todos nós em algum momento passando por algo semelhante em nossa vida. Deparamos com necessidades a serem supridas em lugares desertos. Precisamos compreender algo nessa noite. A visão de Jesus. Se Jesus deu uma ordem para fazer algo, entenda que Ele mesmo trará a provisão para este algo. Entenda isso. Às vezes Deus nos manda fazer algo, Jesus falou para ele assim, dê a eles de comer. Foi Jesus que falou isso para eles. E aí cada um teve uma visão. O Filipe olhou o tamanho do problema, e o André olhou o pouco de provisão que eles tinham diante
da situação, a pequenez da provisão. Isso acontece com a gente. Às vezes Deus coloca algo para nós fazermos, e nós falamos, Senhor, olha o tamanho do desafio. Não dou conta, não. Senhor, olha para mim, como provisão, como instrumento para ser usado para isso. Não tem a menor condição. Lembra do que Gideão falou? Salvar este povo dos midianitas? Mas espera aí, eu sou o menor da família menor, da tribo menor. O problema é gigantesco. Os midianitas eram como a areia do mar, um exército inimigo, que a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos, como a areia do mar. Incontáveis. Estava destruindo, empobrecendo. E Deus chega em Gideão e fala assim, vai, rapaz, livra esse povo. Deu uma missão, deu uma ordem. Mas Gideão cometeu os dois problemas. Ele olhou o tamanho do problema e ele olhou para a pobreza da escassez que ele tinha. Ele falou assim, eu sou menor, minha família é menor, minha tribo é menor, não tem como. Mas entenda uma coisa, é exatamente nessas horas que Deus age. Deus entra justamente aonde nós não podemos fazer. Porque se nós podemos fazer, nós nem sequer oramos para Ele. Se nós achamos que damos conta de fazer, nós nem sequer. Se eu estivesse ali, dinheiro, se ele estivesse ali, uma padaria top das galáxias perto, a hora que ele falasse para Filipe assim, deixa esse povo de comer, para já, Jesus, vou ali buscar ali fazer um carreto ali, já vai ajeitando aí a mesa aí para esse povo sentar aí, que já eu estou trazendo. Sim ou não? Claro que sim. E é assim com a gente também. Mas Deus vai mostrar o poder dele, a grandeza dele, é quando a gente faz justamente o contrário. Senhor, eu não tenho como resolver. Senhor, não conta comigo que eu não sei fazer isso aqui. Eu não sei nem como começar esse negócio. Mas quando nós olhamos para quem está dando a ordem, Ele garante. E Ele fala com você, pode ir que eu vou. Senhor, como que eu vou abrir um negócio? Eu não tenho nada. Senhor, como que eu vou comprar isso aqui? Irmãos, isso é tão verídico. Quantos testemunhos nós ouvimos de quando as coisas estão justamente no limite, fala assim, agora é comigo, agora Deus age. Então se você entrou aqui essa noite, debaixo de uma palavra que Deus te deu, debaixo de uma direção que Deus te deu, entenda uma coisa, Ele vai prover tudo para que isso aconteça. Quando recebe essa palavra, diga amém. Tudo o que for necessário. Ele só está perguntando para você, para te testar. E isso é tão verdade que precisamos entender que o grande recurso que a igreja tem não é dinheiro, é fé. Vou repetir isso. O grande recurso que nós temos não é dinheiro. O grande recurso que nós temos é a fé. Nós, como igreja, não avançamos por dinheiro, mas nós crescemos por fé. Nós estamos lá naquele terreno enorme, na Avenida Industrial 2234, perdão, engasguei aqui, 2234, porque não é por recurso, é por fé. Todo dia 10, nós pagamos uma prestação gigante. Nós não tínhamos sequer a menor condição para fazer aquilo, olhando para nós, mas olhando para aquele que mandou. Todo dia 10 Ele provê o recurso. Todo dia 10 Ele levanta homens como eu, você, mulheres como vocês, para poder prover o recurso. Não tem faltado, porque Ele é o Deus que manda e é o Deus que provê e dá recurso àquele que Ele mandou. Se nós estamos aqui hoje, na Central IBC, em São Bernardo do Campo, não é por recursos, é por fé. Então entenda isso. A grande virtude, algo que a igreja tem, não é dinheiro, é fé. Agora eu pergunto para você, o que Deus quer que eu e você façamos, apesar das nossas limitações? Precisamos superar as limitações. Às vezes somos como o André, enxergamos até uma possível saída, mas nós não acreditamos nela. Não é assim? É assim. O André chegou e falou assim, Senhor, olha, até tem aqui, 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Mas o que é isso? O que está em nossas mãos parece ser tão pequeno, que a gente até olha e fala assim, daqui eu não tenho nada.
Eu tenho alguma coisa. Mas o que é isso para o tamanho do meu problema? O que é isso? E a gente não acredita naquilo que nós temos. E isso é tão real que o desafio para a minha vida e para a sua vida essa noite, porque certamente alguma coisa nós temos. O desafio para nós é nós colocarmos o pouco que temos nas mãos de Jesus. Entenda uma coisa, coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Dê graças pelo pouco que você tem. Jesus multiplicou, isso é importante nós entendemos. Jesus multiplicou os pães. Mas quem distribuiu foram os discípulos. Quem recolheu depois que sobrou foram os discípulos. Então Jesus mostra aqui que existe uma parte que cabe a nós, tem coisa que cabe a nós. Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazermos. E quando Deus tiver provido, tenha cuidado de não deixar desperdiçar. É interessante que Deus falou assim, recolham tudo para que nada se perca. E às vezes nós achamos que quando Deus muda, dá uma guinada tão forte na nossa vida, como é fácil a gente começar a desperdiçar. Mas esse é um alerta para mim e para você. Talvez você não está passando hoje um momento de escassez. Talvez você tenha até em abundância. E glória a Deus por isso. Porque isso é assim mesmo que as coisas funcionam. A terra, a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, Deus falou assim, a terra que vocês vão passar a possuir é a terra de montes e a terra de vales. Ou seja, uma hora nós estamos por cima e outra hora nós estamos num vale. Mas essa terra, os meus olhos estão postos nelas o ano todo, do início ao fim do ano. E ela vai beber da água do céu, da chuva, da minha provisão. Então entenda isso. Depois que Deus tiver provido, não desperdice. E o aprendizado que Jesus queria trazer, operando esse milagre, está no versículo 48. Entenda que Jesus fez isso. Jesus multiplicou esses pães, porque Jesus queria dar um recado. Jesus queria mostrar, e Jesus vai dar sequência a isso, que Ele era o pão da vida. E no versículo 48 ele vai dizer isso, eu sou o pão da vida. E aquele povo começa a ficar assustado, porque Jesus começa a falar assim, olha, o pão que vocês estão comendo aí, vocês vão voltar a ter fome. Mas se vocês comerem do pão que eu te der, vocês nunca mais terão fome. Se vocês comerem do pão que eu der, que é a minha carne, comerem de mim, vocês terão vida eterna. E aquele povo começou a ficar assustado, como assim? Deus mandou o maná para os nossos antepassados, e eles comeram o maná, ele falou assim, mas eles comeram o maná, mas morreram. Agora, se vocês comerem de mim, vocês nunca morrerão. E aquilo começou a preocupar aquele povo. E no versículo 66, a Bíblia relata que muitos foram embora, porque Jesus começou a fazer um discurso duro. Muitos foram embora, ao ponto de Jesus falar para os seus discípulos assim, vocês também não querem ir? Porque o povo dizia assim, duro é esse discurso. Depois, se você continuar lendo o capítulo 6, vocês vão entender. Não vou ler porque vai estender muito a mensagem, eu quero terminar mais cedo. Ele vai dizer assim, duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? E muitos foram indo embora. E aí Jesus olha para os seus discípulos assim, vocês também não querem ir? Os discípulos falaram assim, o Pedro falou assim, aonde iríamos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mas devemos tomar cuidado de não ir atrás de Jesus apenas para resolver um problema momentâneo. Jesus falou assim, vocês estão atrás de mim, é porque vocês comeram pão ontem. E não só comeram e saciaram. Então você imagina, quase 20 mil pessoas comeram até falar, chega, não quero mais. Uma multidão faminta, comeram até que não quiseram mais. E eu falei, vocês vieram atrás de mim por causa disso. Porque vocês comeram pão ontem. Então nós devemos tomar cuidado de não ir atrás de Jesus apenas para resolver problemas momentâneos. Nós queremos sim que Jesus opere milagre em nossas vidas, mas muito mais que isso, nós queremos o Jesus dos milagres. E isso é tão importante, irmãos, que ontem, nós estivemos lá em Santo André, e só ontem, eu orei por uma pessoa, por duas pessoas, que estavam exatamente dentro desse contexto.
pessoa sempre vem numa quarta, que lá é a quarta dos milagres, como aqui é a quinta dos milagres. As pessoas sempre vêm. E uma dessa pessoa que eu orei, há uns 2 anos atrás, estava numa depressão profunda. Profunda. Falei, pastor, ora por mim, porque eu estou pensando, já pensei várias vezes em tirar minha vida. Eu não tenho emprego, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu estou passando uma situação dificílima, eu não tenho vontade de mais nada nessa vida, e hoje eu vim aqui para ver se alguma coisa Deus pode fazer por mim. Nós oramos. Na semana seguinte, essa pessoa já veio mais feliz, e na outra veio melhor, e Deus mudou aquela história, abriu uma porta enorme de emprego, estava desempregada, abriu uma porta enorme de emprego, estava muito bem, está muito bem. Mas sumiu, fazia muito tempo que eu não via, muito tempo mesmo. E ontem, veio novamente, e como fica aqui vários pastores, eu estava lá também, coincidiu dessa pessoa vir até mim. Eu falei, nossa, quanto tempo, que bom ver você assim, tão bem. Estou bem, mas eu estou com alguns probleminhas aqui, e me relatou. E eu falei assim, deixa eu te perguntar, como é que está a sua vida espiritual? Não te vejo mais. Você batizou? Não. Tem vindo nos cultos? Não. Tem lido a Bíblia? Não. Uma outra mãe me procurou, falou, pastor, meu filho está assim, está assado, uma situação difícil, meus irmãos, que não cabe aqui eu falar. E eu falei assim, como é que está a sua vida espiritual? Você já aceitou Jesus como Salvador? Já. Mas você já se comprometeu com Ele? Já se membrou, já batizou, já está cumprindo as ordenanças do Senhor, já faz parte do corpo de Cristo, já participa da ceia do Senhor, já faz parte da igreja? Não. Irmãos, quantas e quantas pessoas nós oramos e só estão ali para receber um milagre. Estão ali porque sabe que Ele tem o poder para fazer. Sabe que Ele tem o poder para curar. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, muito melhor do que uma solução momentânea, é uma solução eterna que Ele tem. Ele veio para nos dar vida eterna, para escrever o nosso nome no livro da vida. Ele veio para nos dar vida em abundância, não só aqui, mas na eternidade. Nós não devemos correr atrás somente dos milagres de Jesus, mas atrás do Jesus dos milagres. Temos que ter cuidado com isso. Não existe meio termo. Existe uma história que conta que o cristão que havia aceitado já estava em cima do muro. Do lado de lá era o inferno, do lado de cá era o céu. E o pessoal que estava no céu ficava gritando, pula daí, desce daí, vem para cá, sai de cima do muro, se decida, venha para cá. E o outro lado, do lado do inferno, ficava quietinho. E o lado de cá, vem, sai dessa indecisão, vem. E o inferno, lá do inferno, ninguém falava nada. E aí a pessoa falou assim, vem cá, por que vocês aí não estão gritando para mim pular desse lado aí? Aí eu falei assim, não, porque em cima do muro já é o nosso lado. Não tem meio termo. Ou você está, ou você não está. Irmãos, Jesus ficou indignado com aquele povo, vocês só vêm atrás de mim por causa que eu dei pão. Mas eu tenho uma vida eterna para dar para vocês. E eles se escandalizaram com Jesus falando aquilo. Devemos ter esse cuidado. O que a Bíblia nos relata no versículo 6, eu gosto muito, eu quero me ater um pouquinho aqui. Eu vou ler novamente o versículo 6 de Evangelho de João 6. Vou ler o 5 também. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente comer? Versículo 6. Ele perguntava isso, somente para o experimentar. Vamos ler todos juntos aqui. Mas dizia isso, para o experimentar. Por quê? Por quê? Jesus já sabia o que ia fazer. Eu gosto muito disso.
Quando eu olho e vejo a minha vida, e me olho eu aqui hoje, nesse dia, e olho lá atrás, tudo que eu passei, todas as minhas questionamentos, todas as minhas dúvidas, todos os meus temores, todos os meus medos, toda a minha ansiedade, Jesus já sabia muito bem o que Ele ia fazer, para que eu estivesse aqui hoje. Porque, entenda uma coisa, irmão, todas as coisas contribuem para o bem. Não, é que é difícil a gente entender isso. Todas as coisas contribuem para o bem. De todos aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Deus tem um propósito na sua vida? Então, mesmo que você não esteja entendendo nada, todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. Receba essa palavra. Pastor, mas eu não consigo entender. Nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer. Eu não consigo ver nada que está acontecendo. Nós não fomos chamados para ver, nós somos chamados para crer. Então Jesus já sabia o que ia fazer, ele só falou aquilo para experimentá-lo. Jesus sabia, meu irmão, o que ia fazer para você estar aqui hoje. Jesus não é pego de surpresa e nem faz nada de improviso. Para você até parece que não tem jeito, que acabou, que é o fim. Mas Ele sabe muito bem o que vai fazer. Entenda isso. Quando Jesus chega, nós vamos ver que esse é o 7º milagre que Ele realizou, que é ressuscitar Lázaro. Nós vamos chegar lá, mas eu quero dar aqui uma palhinha aqui, dar um spoiler aqui. Jesus sabia muito bem, quando chegou diante daquele túmulo, Lázaro morto há 4 dias, e falou assim, tira a pedra. Jesus já sabia o que ia fazer. Aquela situação não pegou Jesus de surpresa. Quando disseram que o Lázaro estava enfermo, e depois morreu, aquilo não pegou Jesus de surpresa. Ele sabia o que ia fazer, por isso que ele chegou e gritou bem forte, Lázaro, saia para fora. E a Bíblia diz que o morto, há 4 dias, ressuscitou. Ele sabia o que ia fazer, quando em determinado momento ele falou para os seus discípulos assim, vamos atravessar este mar e vamos lá na terra dos Gadarenos. Ninguém entendia nada, por que na terra desse povo? Mas Jesus sabia o que ia fazer. Porque Jesus tinha um encontro marcado com um demoniado, que estava com uma legião de demônios ali, e aquele homem seria um instrumento na mão do Senhor, lá na frente. Foi um grande missionário naquela terra, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia o que ia fazer quando chegasse na casa de Jairo. Jairo chega diante de Jesus, Jesus, minha filha está morrendo. E Jesus ocupa-se com o tempo ali, curando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E quando termina aquele momento ali, chega alguém na casa de Jairo e fala assim, ó, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. E Jesus falou assim, não, Jairo, não temas, crê somente. Jesus já sabia o que ia fazer quando chegasse na casa de Jairo. E Jesus, quando chega na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus faz foi botar para fora toda a incredulidade, todo mundo que estava ali, chorando, e coisa. Jesus fala assim, ela não está morta, ela só dorme. E as pessoas começaram a rir dele. Jesus coloca aquele povo para fora, sabe por quê, irmão? Jesus só entra quando a incredulidade sai. Para Jesus entrar, a incredulidade tem que sair. Para Jesus mudar a tua situação, a incredulidade tem que sair. Aquelas pessoas não acreditaram quando Jesus falou. Mas pode ver o poder que o nosso Deus tem, a morte para ele é apenas um sono. Porque só precisa que ele diga uma palavra para que as coisas mudem. Só precisa dele gritar, Lázaro sai para fora. Pai, eu não sei onde estava o espírito de Lázaro, mas voltou ali, entrou naquele corpo, porque a palavra que o Senhor proferiu, ela tem que ser obedecida. E Jesus sabia que precisava dizer apenas uma palavra para aquela menina de 12 anos. Mas aquele povo não acreditava nele. Mas Jesus mandou que aquele povo saísse. Em nome de Jesus. Para que o milagre aconteça, ponha a incredulidade para fora. E Jesus entrou ali, e ele sabia o que ele ia fazer. Pegou na mão daquela menina e disse, Talita cumi, menina, levanta. E na mesma hora, aquela menina levantou. Ele sabia o que ia fazer. Quando foi ao encontro daquele paralítico que nós falamos semana passada, semana retrasada, no tanque de Betesda. Ele sabia que estava ali, ele sabia a situação, e ele sabia o que ia fazer. Talvez para muitos, assim, ele vai julgar o paralítico no tanque. Não, ele sabia o que ele ia fazer. Ele proferiu uma palavra, e tudo mudou. Levanta, toma a tua cama e anda.
Na mesma hora, aquele paralítico levantou. Ele não ficou ali olhando para o paralítico pensando assim, o que eu vou fazer, hein? Será que eu cuspo no chão, ponho o dedo na cabeça dele, ponho a mão? Ele já sabia o que ia fazer. Ele não é pego de surpresa. Ele sabia o que ia fazer quando chamou aquele cego, sentado à beira do caminho em Jericó, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e manda chamar. Quando Jesus chama ele, Jesus sabia o que ia fazer, mas Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia o que ia fazer. E Jesus curou aquele homem daquela cegueira. Jesus sabia o que ia fazer. Quando ele entra numa sinagoga como essa, e no meio da multidão, tinha um homem que tinha uma mão ressecada. E Jesus chama aquele homem para que venha à frente. E falou para aquele homem assim, estenda as tuas mãos. Estenda a sua mão. Mostre para mim a sua deficiência. Mostre para mim a sua vergonha. Mostre para mim aquilo que está seco na sua vida. Exponha a sua necessidade para mim. Mostre a sua mão. E aquele homem ergue aquela mão ressecada. Mas Jesus sabia o que ia fazer. E Jesus curou aquele homem naquele lugar. A cruz também não foi surpresa para Jesus. Aqueles homens não pegaram Jesus de surpresa. Aqueles homens não crucificaram o nosso Jesus de surpresa. Jesus falou em João no capítulo 12, versículo 27, foi exatamente para essa hora que eu vim. Foi exatamente para este momento que eu vim. E não foram os cravos romanos, como eu disse aqui por ocasião da Páscoa, que seguraram Jesus naquela cruz. Foi um amor pela minha vida e pela sua. Não foi aqueles homens que mataram Jesus. Ele mesmo disse, Senhor Pai, está consumado, a Ti eu entrego o meu Espírito. E ali Ele entregou o Espírito. Quem pode fazer isso? Somente Deus. Então Ele não foi pego de surpresa. Nem a cruz foi surpresa para Jesus. Ele já sabe o que vai fazer com a sua causa, com a sua dor, com a sua dificuldade. Ele já sabe o que vai fazer com o seu problema. Quem era aquele rapaz que tinha os 2 peixinhos e os 5 pãezinhos? Quem era? Nós não sabemos quem era. Ele era um anônimo. Mas ele era a provisão. Você entende? Ele era a provisão. Abraão, quando foi ali sacrificar Isaac, e ele pergunta, pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, mas onde está o cordeiro? E Abraão fala, filho, o cordeiro, Deus proverá. E a provisão estava ali, com os chifres enroscados no meio do arbusto. O pouco que você tem é mais do que o suficiente para Deus. O pouco que você tem na mão, o pouco que você tem em casa, o pouco que você tem no trabalho, na empresa, a pouca fé até que você tem dentro de você, é isso que Deus vai usar. Às vezes, nós queremos que coisas mirabolantes aconteçam. Às vezes nós olhamos e falamos assim, mas é tão pouco que eu tenho. Mas exatamente esse pouco que Deus vai usar, é exatamente isso. Jesus perguntou para Moisés. Moisés questionou ao Senhor, falou assim, como que eu vou levar esse povo? Como é que eu vou chegar lá diante de Faraó? Falou assim, eu vou levar esse povo embora. E o Senhor perguntou para Moisés, o que você tem na mão? O que eu tenho na mão? Eu tenho um cajado. Pois é com isso aí que você vai livrar o povo da escravidão no Egito. O que você tem na mão? O que ele falou para aquela viúva? Quando Elias chega perto dela, a viúva de Serepta, ele falou assim, o que você tem? Ela falou assim, eu tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. É o suficiente para o milagre acontecer. Aquela viúva que perdeu o marido, chegando diante do profeta Eliseu, falou assim, olha, o teu servo morreu, o meu marido, e agora os credores vêm buscar os meus filhos para serem escravos para pagar a dívida. E Eliseu falou assim, o que você tem? E ela falou assim, eu não tenho nada, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Davi tinha apenas uma funda. E eu declaro uma palavra sobre a sua vida, que o que você tem vai suprir não apenas a sua necessidade, mas também de todos que estão à sua volta. Se você recebe essa palavra, levanta a mão bem alto. O que você tem na sua mão não vai suprir apenas a sua necessidade, mas de todos que estão à sua volta. Entenda isso, aquele cajado de Moisés não livrou apenas uma pessoa, livrou uma nação inteira. Aquela farinha não acabou e cuidou não somente de Elias, mas daquela mulher e de toda a sua família. Aquela viúva que tinha aquele pouquinho de azeite, que o Eliseu falou assim, vai lá,
pede vasilhas emprestadas, derrama um azeite, você vai pagar sua dívida e vai viver do resto da sua vida com o que sobrar. Toda a família foi abençoada. A funda que Davi tinha era uma fundinha pequena, um instrumento de guerra, mas ele não derrotou apenas Golias, ele deu uma grande vitória para toda a nação de Israel. Então o que você tem na sua mão, vai abençoar bem a sua vida, vai abençoar todos que estão à sua volta, toda a sua família, e todos para a glória do Senhor, porque o que só precisa é que você entregue esse pouquinho nas mãos dele. É isso que ele precisa, que você entregue o pouco que você tem. E eu finalizo aqui. Cadê o louvor? Pode subir. O pouco que você tem nas mãos dele. É interessante a gente entender isso. Teve uma época da minha vida que eu achei que não ia ter mais jeito. Eu, como empreendedor, passei uma fase difícil. Eu quero dizer para você que fases difíceis fazem parte da nossa rotina. Faz parte dessa vida de aflição que Jesus falou. Jesus não prometeu isenção de problemas para nenhum de nós, mas Jesus prometeu companhia em todos os estágios da nossa vida. E Ele vai trabalhando a nossa vida. Tudo tem um aprendizado, tudo tem um para quê. Às vezes nós começamos a questionar o Senhor e falar assim: Senhor, por que isso? Senhor, por que isso? Quando na verdade nós devíamos dizer: Senhor, para que isso está acontecendo? Abre a minha mente, o Senhor tem um propósito em tudo isso. O fato é que as coisas começaram a se complicar. Foi um ano muito difícil. Nós perdemos tudo que nós tínhamos em um ano. 40 anos de trabalho do meu pai, era uma empresa de sociedade minha e dele, já tinha começado. 40 anos de esforço da vida dele. Nós perdemos tudo em um único ano. E no final das contas, sobrou um único caminhão, no final deste ano, o ano 2000. Sobrou um único caminhão que tinha tombado, todo retorcido, quase uma sucata, praticamente perca total. E eu tinha trabalhado tantos anos da minha vida, dormindo tão pouco. E eu olhava aquela situação, eu não entendia. Mas eu tinha um apego com aquilo, porque era um esforço de muitos anos da minha vida. E muitos anos da vida do meu pai eu valorizava muito aquilo. Mas o fato é que da nossa pequena frota na época de 6 veículos, não sobrou nenhum. Sobrou um único, sucata. E eu pensei assim: meu Deus, só sobrou isso. Agora acabou tudo mesmo. E Deus levantou um profeta e falou conosco assim: olha, eu vejo vocês com uma frota de 50 caminhões. 50 carretas. Confesso para os irmãos que eu falei: Senhor, eu acho que a conexão caiu quando o irmão estava orando aí. Acho que o Wi-Fi caiu, porque acho que ele ia falar 5, aí caiu, ele entendeu 50. E eu confesso que eu falei: levei tantos anos para conseguir 6. Como é que em pouco tempo vai vir 50? Aí Deus falou assim: entrega nas minhas mãos o pouco que você tem, e você vai ver o que eu vou fazer. Irmãos, eu não sei explicar. O fato é que pouco tempo depois, eu nunca não, naquele ano dessa perda, foi o primeiro ano, segundo ano na verdade, que nós havíamos comprado um caminhão novo, uma carreta nova. Mas teve fase, poucos tempos depois, que o Senhor cumpriu exatamente aquilo que Ele prometeu, e pouco tempo depois, só em uma compra, a gente comprava 10. Sem menor esforço, no sentido assim, de eu achar que aquilo foi esforço de, nossa, Deus se me mostrar, está vendo? Quem dá a bênção sou eu. Inútil você irá trabalhar demais, com o meu pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados, enquanto dormem. O que eu fiz foi abrir mão da minha capacidade de achar que eu tinha força,
que eu tinha vigor para trabalhar, rodava a noite, trabalhava a noite inteira sem dormir. Eu passei 4 anos da minha vida praticamente dormindo 2 horas por noite. E então eu valorizava muito aquilo, porque eu achava que aquilo era um esforço do meu trabalho. Mas quando tudo foi embora assim, eu vi o quanto eu era vulnerável. E o quanto nós somos pequenos, frágeis, irmão. Nós somos muito frágeis. Mas o Deus que cuida de nós, Ele tem todo o poder. Ele chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. E eu via Deus abrindo portas que eu jamais podia imaginar que fossem abertas. Eu vi Deus mudando situações que eu jamais poderia imaginar que fosse acontecer. Eu vi Deus me encaminhando para fechar contratos e serviços que eu jamais poderia imaginar que uma empresa daquele porte ia receber uma empresa tão pequenininha como a nossa, recomeçando de novo. Nós levantamos aquele caminhão que estava destruído e começamos. Mas não me pergunta, porque eu não sei, porque o milagre é isso mesmo. O milagre a gente não se explica, milagre a gente vive. E você pode ver um milagre aqui essa noite, porque hoje é a quinta dos milagres. Se você entregar nas mãos do Senhor o pouco que você tem. Senhor, é dois peixinhos. Senhor, é 5 pãezinhos. É tudo que eu preciso. É tudo que eu não preciso. Não preciso de mais nada. Fica em pé. Eu quero orar por você. Assim como aquele irmão orou pela nossa família e ministrou uma palavra. Mesmo que eu fiquei como que Sara, quando o anjo falou para Abraão: olha, a sua mulher vai ter um filho. A minha mulher com tanta idade vai ter um filho. A Sara escutou a conversa e deu uma risadinha. Mas aquilo não anulou a promessa do Senhor. Pelo contrário, Deus falou com ela: olha, você está rindo, mas para você ter certeza que sou eu, está aqui, você vai ver se não vai acontecer. É assim mesmo, porque nós somos fracos. Mas eu sabia que o Senhor ia fazer, porque em momento algum eu deixei de crer nele. Se você veio aqui essa noite, você veio em busca de algo, você veio em busca de uma resposta, você veio em busca de um milagre. O que você tem que fazer essa noite é entregar o pouco que você tem nas mãos daquele que pode fazer tudo por você. Chega de fazer com as suas forças, chega de entrar, de achar que é com o seu talento, que é com a sua capacidade que você vai alcançar. E você pedir: Senhor, me dá peixinhos, Senhor, me dá pãezinho, Senhor, eu quero chegar aqui com o cesto cheio. Não, ele fala assim: entrega nas minhas mãos. Entrega nas minhas mãos. Porque aí, irmãos, você sabe o que mudou na minha vida? Tivemos outras perdas depois, mais para frente, mas entrou uma tranquilidade, que eu falei assim: pode o vento, pode soprar, vai soprar mesmo, vou ter dificuldades, vou ter mesmo, mas entrou uma paz no meu coração, porque eu falei assim: olha, quer saber? Deus fez, Deus fará. Mas é que nem Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está no controle da minha história, eu sei que Ele vai me levar para os propósitos dEle, se eu entregar o pouco que eu tenho na vida dEle. E Deus sempre tem sido fiel. Mesmo que haja perdas, depois vem a bonança. Mesmo que haja tempos de vacas magras, depois vem as vacas gordas. Mesmo que haja tempos de vales, mas daqui a pouco eu estou no monte e estou enxergando longe e estou vendo a minha vitória. Porque quando você está no vale, você não vê vitória. Mas entrega ao Senhor. Eu orei para um casal ontem, que ele falou assim: pastor, eu não acho que eu mereço. Ele falou assim: porque quando eu estava na boa, eu não vim aos pés de Jesus, eu não entreguei a minha vida para Ele, e agora eu acho que Ele falou assim: quando você estava bem, você não veio, agora que você está na pior, que você vai vir? Irmão, isso é coisa do diabo. O acusador, Jesus não acusa ninguém. Ele está lá e fala assim: filho, que bom que você veio, eu estava te esperando faz tanto tempo. E ali ele entregou a vida dele para Jesus, e falou assim: a partir de agora eu assumo um compromisso de caminhar com Deus. Lança sobre ele a sua ansiedade, lança sobre ele o que você tem, coloque nas mãos dele. Nós vamos cantar esse louvor. E se você quer, nessa noite, entregar o pouco que você tem nas mãos do Senhor, porque você sabe que o que você tem não é o suficiente para resolver o problema, sai do seu lugar, venha receber uma palavra. Essa igreja é uma igreja de altar.
é para você receber uma palavra e sair daqui fortalecido. Esse fato de você sair do seu lugar, é como se eu tivesse, vem com as mãos assim, eu estou entregando, Senhor, eu estou levando, Senhor, eu vou deixar no teu altar, nas tuas mãos, sob a tua responsabilidade, porque eu já reconheço, eu não dou conta. Se você está nessa situação, enquanto nós louvamos, vem aqui para frente. Aleluias. Vem entregar ao Senhor. Andrei. Mestre, eu preciso de um milagre. Está precisando de um milagre? Transforma minha vida, meu. Essa é aqui. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Deus está falando com você. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Só Ele pode. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Se vem em busca do milagre, venha. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Oh, mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um Glórias a Deus. Aleluias. Coloca diante do Senhor a sua necessidade. Coloca diante do Senhor que, Senhor, o que eu tenho não é nada. Mas está aqui, Senhor, no teu altar. Diante do Senhor, Pai. Eu não tenho recursos, eu não tenho forças, eu não tenho estratégia, eu não sei o que fazer. Mas eu ainda tenho um pouquinho aqui, Senhor. Seja um pouquinho de azeite, seja um pouquinho de farinha, seja peixinhos, seja pãezinhos, seja o que for. Senhor, para mim é pouco, mas eu sei que para o Senhor é o que o Senhor precisa, Pai. Ah, Senhor, é a provisão para mudar a história. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai operar milagres aqui essa noite, para a glória dele. Estenda tuas mãos para cá, igreja. E você que está aqui na frente, põe a mão no teu coração.
Vá falando para o Senhor que você está entregando para Ele. Soberano Deus, Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor Deus, porque a Tua palavra, Pai, nos mostra, mesmo que a gente não tenha nada, o Senhor já sabe o que vai fazer. Deus, o Senhor já sabe o que vai fazer na história de cada um que aqui está, Senhor. De cada um que saiu e veio aqui neste lugar, nessa casa de oração, Pai, para receber, Pai, uma palavra do Senhor essa noite. O Senhor já sabe a provisão para a vida de cada um. O Senhor já conhece a necessidade, a luta de cada um, Pai. E mesmo, Senhor, que situações aqui sejam pegas de surpresa, Pai. Deus, talvez um diagnóstico médico, Senhor. Talvez uma carta, Senhor, de aviso breve, Senhor. Talvez, Senhor Deus, pessoas que estão aqui, Senhor, foram pegas de surpresa, Pai, em algo ruim, Pai. Em algo difícil, Senhor. Em algo, Senhor Deus, inesperado, Pai. Deus, para o Senhor nunca é pego de surpresa, e o Senhor já sabe como resolver isso. O Senhor já sabe como consertar isso. O Senhor já sabe como prover os recursos. O Senhor já sabe como prover a saúde. O Senhor já sabe como vai fazer. O Senhor já sabe como vai resolver. Tudo está nas tuas mãos, e o Senhor está no controle da nossa história, Pai. O fato é, Senhor, que às vezes nós estamos segurando, Pai, o pouco que temos, Senhor, tentando ainda com esse pouquinho fazer algo que é impossível, Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós estamos nos rendendo à Tua palavra. Essa noite nós estamos entregando, Senhor, no Teu altar, diante do Senhor, Pai, esse pequeno e insignificante recursos que nós temos, Pai. Deus, tem pessoas que aqui estão essa noite, Pai, que só tem a voz para clamar, que só tem a lágrima para chorar, mas já é o suficiente, Senhor, porque o que o Senhor quer é um coração quebrantado, o que o Senhor quer é um coração obediente, o que o Senhor olha para o coração, Pai, e aqui está um coração de entrega, Senhor, de limitação. Olha, Senhor, eu sou limitado, então eu estou colocando diante do Senhor os meus recursos limitados na mão daquele que é ilimitado, que faz muito mais além daquilo que eu estou pensando ou pedindo. Então, Pai, vem com a resposta, Senhor. Acalma esses corações, meu Deus. Que esse povo entenda, Senhor, que o Senhor vai agir em favor deles, que o Senhor está conduzindo essa história de cada um individualmente, Pai, e o Senhor está contemplando essa escassez, Pai, mas o Senhor vai agir, porque o Senhor é Deus, e que porque a Tua palavra não volta vazia. Assim nós oramos, crendo de todo o nosso coração no Teu agir, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém.